Olá, bom dia a todos. Estamos aqui então para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Discipuladora. Sejam todos muito bem-vindos. Nossa EBD da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, em Rio de Janeiro. Eu sou o professor Rafael, para quem ainda não me conhece, e nós estamos estudando agora a revista que fala sobre a doutrina de Deus, né? Nós já tivemos uma aula introdutória sobre o assunto, né? Uma introdução geral com a professora Simone. Depois disso, tivemos duas aulas específicas da revista, assim, né, que entraram mesmo na revista. A aula número 1 foi comigo, a aula número 2 foi com a professora Simone, e hoje, então, nós estamos indo para a nossa terceira aula da revista, certo? Então, hoje nós vamos estudar a lição número 3, cujo título é Deus é onipotente. Então, nós vamos olhar um pouquinho hoje para esse atributo divino, né? A onipotência divina. Vamos orar então para que a gente possa dar início à nossa lição? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado pelas Tuas bênçãos. Deus, obrigado porque o Senhor é Deus maravilhoso, todo-poderoso. Deus, obrigado porque podemos confiar em Ti. Te peço, Deus, que o Senhor seja conosco, seja comigo no decorrer dessa lição, Pai, que nós possamos, de fato, aprender mais de Ti, sairmos daqui cada vez mais sedentos de Ti. Perdoe nossos pecados, as nossas faltas, Pai, no nome de Jesus. Amém. Bom, então, a nossa lição tem alguns objetivos, né? E, como está aparecendo aí na tela, o objetivo que, digamos assim, geral, é compreender a onipotência de Deus em sua ação soberana no mundo e em nossa vida, né? Um objetivo geral, né? E um objetivo mais específico, aquilo que a gente precisa, uma aplicação, né, para a nossa vida mais específica, é expressar a nossa gratidão, né, por todo o bem e livramento que o Senhor nos dá ou nos deu por meio de seus atos poderosos. Certo? O nosso texto áureo também vai aparecer na tela aí. Se encontra em 2 Samuel 22, 31. Né? E já falando um pouquinho, a gente vai ver hoje, na nossa lição, um texto, esse capítulo, né, de 2 Samuel 22, que é um cântico de Davi, né, um louvor, uma exaltação de Davi a Deus, já no finalzinho do livro de Samuel, né, do livro de 2 Samuel, em que Davi, basicamente, ele louva a Deus, exalta a Deus pelos livramentos que ele viu na sua vida, né? Davi passou por muitos percalços, a gente sabe disso, né? Seja com Saul, ou até dentro da sua própria família, né? Absalão, enfim, foram muitas as situações que Davi passou, nas quais ele poderia, inclusive, né, perder de fato a sua vida, mas Davi, aqui já no final do livro de Samuel, ele louva a Deus pelos livramentos, né, em que ele pode ver e ele pode reconhecer e ver essa onipotência divina trabalhando na sua vida. Então, o nosso texto áureo, 2 Samuel 22, 31, diz o seguinte, Davi diz o seguinte, né, o caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada, e é o escudo de todos os que nele confiam. Né? Então, aqui só nesse versículo a gente já pode perceber, né, Davi colocando Deus, né, como esse ser grandioso que ele é, e que esse ser poderoso, né, que é o escudo daqueles que confiam nele, né? O escudo daqueles que confiam nele, daqueles que depositam suas vidas nas mãos desse Deus poderoso, desse Deus que é perfeito, né? Bom, nosso primeiro ponto, então, da nossa revista, diz o seguinte, né? Louvor ao Todo-Poderoso que nos livra. E, como a gente já
mencionou. Deixa eu só ficar de olho aqui, controlar o tempo para a gente não passar, né, do horário para me programar bem aqui. Como a gente já mencionou aqui, o texto é um louvor de Davi, direcionado a Deus, né, que versa sobre os livramentos que Deus operou na vida dele, né? Davi louva a Deus pelo livramento dos inimigos, né? E isso é reconhecido nas ações de Deus na vida dele, na própria vida de Davi. Então a onipotência divina, ela é vista na vida daqueles que servem a Deus. Isso a gente já viu no nosso texto áureo, no versículo 31, que está mais para frente, né? O primeiro ponto, ele foca mais nos versículos de 1 a 6, tá? Mas essa característica a gente vê em todo o cântico e bem forte no versículo que foi escolhido por texto áureo, né? Deus é o escudo de todos os que nele confiam, né? E isso, Davi coloca essa proposição não simplesmente de uma maneira qualquer, mas ele está colocando isso porque ele viu e sentiu, né, e experimentou essa onipotência divina na sua própria vida, né? Por isso ele faz esse cântico de louvor, de engrandecimento a Deus. E não se trata apenas dos livramentos, né, que Deus nos dá, né? Inclusive a gente pode ter livramentos na nossa vida que a gente sequer fica sabendo que teve um livramento, né, de alguma coisa, né? Deus nos livra de coisas o tempo todo, né, que a gente nem está tão ciente assim muitas vezes. Mas não é só dos livramentos, ou não é só nos livramentos que essa onipotência, esse poder de Deus pode ser percebido, mas também em toda a condução da nossa vida, né? E a confiança que a gente deposita em Deus, né? Ela vem do fato de que a gente precisa crer, né? Precisa entender, perceber que Deus, ele é onipotente, né? Nós confiamos nossa vida num Deus que tem de fato o poder de fazer com a nossa vida aquilo que é o seu propósito, né? E que é bom, né? E, claro, primordialmente, nos salvar do poder do pecado, do jugo do pecado, né? Isso ou isso depende da nossa, nós crermos de fato que Deus é onipotente, né? Nós não confiamos nossa vida ou nossas vidas nas mãos de uma pessoa, de alguém que é falho, de alguém que, enfim, que é como nós. Nós confiamos e depositamos nossa vida nas mãos de alguém que é perfeito e que tem o poder para fazer com que nós de fato caminhemos na direção correta, né? Então isso é muito interessante, né? Porque teve inclusive uma mensagem do pastor Carlos Elias, se eu não me engano, acho que foi na mensagem do Dia dos Pais mesmo, que ele pregou sobre o texto do sacrifício, né? Ele mencionou isso na mensagem, o sacrifício de Isaac por Abraão ali, né? E dizendo, né, que é necessário que a gente sacrifique nossos filhos, né, a Deus, porque se não for dessa maneira, outros farão esse sacrifício, né? Outros tomarão esse lugar. E veja como isso é tão grandioso, né? Por que a gente deve, né, nos submeter a Deus, né? Fazer esse sacrifício a Deus da nossa própria vida? Porque Deus, e só Ele, né? E só Ele é de fato bom, amoroso e onipotente. Ele tem o poder, Ele pode de fato fazer com a nossa vida aquilo que ninguém mais pode fazer. Ele de fato pode conduzir a nossa vida, Ele de fato pode nos livrar, Ele de fato pode dirigir os nossos passos da maneira correta, da maneira santa, justa, né? Mas ninguém pode fazer isso, né?
ele não apenas tem, Deus não apenas tem a sabedoria, né, e o entendimento para fazer essas coisas, mas ele também tem o poder para fazer isso. Deus é onipotente. E Davi usa diversas analogias, né, no seu cântico. Né? Ele coloca Deus como uma rocha, uma fortaleza, né, um escudo, torre e refúgio. Isso nos versículos de 1 a 6 que a gente está falando. Né? Para deixar claro a segurança que é você estar debaixo das mãos de Deus. Né? Então veja que se colocar aos pés de Deus envolve renúncia, né? Envolve sim, você não é algo simples do ponto de vista da sua vida prática. Você vai renunciar a coisas na sua vida. Né? Se você está colocando sua vida nas mãos de Deus, você certamente vai renunciar a muitas coisas. Né? Porém, saiba que isso é extremamente seguro. Né? Por isso Davi usa essas figuras, né? Rocha, fortaleza. Por quê? Porque Deus é onipotente. Então, esse pressuposto básico é o que está sendo tomado aqui. Né? Deus é onipotente. Por isso nós podemos de fato confiar nele e confiar nossas vidas a ele. E nem sempre é fácil, né? A gente aprender a confiar em Deus dessa maneira. Né? Eu citei aqui a mensagem do pastor Carlos Elias, onde ele citou Abraão e Isaac, né? E o próprio Abraão, até que ele chegasse, né, nesse ponto de confiar em Deus, né, de fazer o sacrifício do filho, né, que na hora H, né, Deus providencia um cordeiro, mas até que ele chegue nesse ponto de confiança nesse Deus, ele passa por muitas coisas na sua vida, nesse caminho de aprendizado, né, até que ele possa chegar de fato nesse estágio, digamos assim, né, de confiar a vida do seu filho, né, nesse pedido que Deus faz a ele. Né? E é muito interessante no texto porque ele ouve o pedido de Deus, né? Deus é bem claro no que está pedindo, bem claro mesmo, né? O texto, Deus é bem específico, assim, repete várias vezes que ele está falando para sacrificar Isaac mesmo. E quando Abraão conhece um pouco já desse Deus, porque esse Deus já é um Deus que já tem se revelado a ele. E ele sabe que se trata de um Deus grandioso, um Deus que não mente, um Deus que, enfim, um Deus que é santo. E é um Deus que tinha prometido a ele que Isaac era o filho dessa promessa. Então, como é que esse Deus agora está pedindo para sacrificar Isaac, né? Então, é realmente um teste aqui, né? E Abraão obedece, né? Abraão confia, deposita sua confiança nesse Deus. Ele vai, sobe o monte, e o interessante é que quando ele está subindo, ele deixa os seus servos num determinado lugar e depois ele vai só com o filho, né? E ele fala para aquelas pessoas, olha, nós subiremos e nós voltaremos. Abraão tinha total confiança de que ele voltaria, que ele desceria com Isaac de alguma maneira. Por quê? Porque ele confiava em Deus. Isaac era resultado da promessa divina. Então, né, e depois no Novo Testamento a gente vai ver que Abraão cria, inclusive, que Deus poderia ressuscitá-lo dentre os mortos, né, trazê-lo de volta à vida, porque ele sabia que Deus não era um Deus que negava a sua palavra. Então, ele pode confiar plenamente em Deus. Deus é rocha, Deus é fortaleza, Deus é escudo. Deus é o único em que nós podemos, de fato, confiar plenamente, não só pelo seu caráter bom, amoroso, mas porque ele também tem todo o poder. Né? Ele, de fato, pode cuidar de nossas vidas. E interessante também que, apesar de todo o seu poder, de toda a grandiosidade de Deus, esse Deus se mostra disposto a ouvir o nosso clamor e a nossa súplica, né? É o que Davi coloca aqui, né? E ele se inclina para nos ouvir. Ele se agrada daqueles que confiam nele e abençoa com a sua graça e com a sua misericórdia, né? Isso a gente já viu no versículo 31 do texto, que é o texto áureo, né? Ou seja, a confiança em Deus é um aprendizado,
para que a gente confie cada vez mais nessa onipotência divina, né? Assim como foi com Abraão, uma vida inteira de aprendizado, né? Para confiar nesse Deus, né? E isso aí já temos uma grande lição para nós, né? A vida cristã, o caminhada cristã é uma caminhada de aprendizado, né? É uma caminhada onde você aprende, dentre outras coisas, a perceber e a, de fato, confiar nessa onipotência divina, né? A gente, às vezes, diz que Deus é onipotente, porque essa é uma característica que a Bíblia apresenta bem clara sobre Deus, né? Deus tem todo o poder. Mas a vida cristã, ela é uma caminhada no sentido de que a gente realmente, né, de forma prática, aprenda a confiar nessa onipotência que a gente sabe que Deus tem, né? E isso, né, não é tão fácil assim, não é tão simples assim, né? Mas essa onipotência é percebida à medida que nós caminhamos com Deus, né? Deus se mostra sempre fiel, ele não muda, né? Ele é essa rocha, essa torre forte, esse abrigo seguro no qual nós podemos nos depositar nossas vidas, onde nós podemos nos esconder, digamos assim, né? Deus é essa fortaleza. Bom, o nosso segundo ponto é o Todo-Poderoso que se move pela angústia e clamor dos seus, né? E agora nossa revista vai se focar mais nos versículos de 7 a 14. Então, nesse louvor aqui de Davi, nos é mostrado que Deus age por nós, né? Então, em meio às dificuldades, Ele atende a nossa oração, nos auxilia e nos livra, né? Agora, isso não significa, e é bom a gente falar isso, né, que Deus nos dá tudo que a gente quer. Ele nos auxilia, Ele nos livra, Ele age em nosso favor. E isso é diferente de nos dar o que a gente pede muitas vezes, porque nós não temos todo o conhecimento para saber se aquilo que a gente está pedindo é de fato algo que vai ser produtivo e bom para nossas vidas ou não, né? Quem sabe de fato disso é Deus, né? Porque além de onipotente, Ele é onisciente, né? E isso é uma característica que, se eu não me engano, vai ser estudado na próxima lição, né? Na lição número 4. Mas Deus é onipotente, né? E isso significa que Ele vai agir em nosso favor na medida em que aquilo, de fato, contribui e serve aos seus propósitos, que são bons e perfeitos, né? É muito interessante, né, que o Paulo fala lá em Romanos 8:18, né? Falando sobre o sofrimento que a gente passa nesse mundo, né? E se tem uma pessoa que também sofreu bastante nesse mundo foi Paulo, né? Uma das pessoas. Romanos 8:18 diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então veja que a experiência de viver com Deus e de perceber esse poder divino nas nossas vidas não significa que nós estamos isentos dos sofrimentos do mundo. De fato, Paulo sofreu justamente, inclusive, por conta da sua confiança em Deus, né? Prisões, açoites, muitas tristezas que ele passou, né? Por conta da sua vida dedicada ao Evangelho de Deus. E isso não significa que Deus não estava agindo em favor dele. Muito pelo contrário, Deus agiu e muito através da vida de Paulo. Mas o sofrimento também faz parte da nossa vida e Deus usa o sofrimento para os seus propósitos, né? Se nós hoje temos a nossa Bíblia em mãos, né, com 13 cartas escritas por ele, e que compõem um Novo Testamento que mudou o mundo, né, que transformou o mundo de ponta cabeça, é porque Deus usou aquele sofrimento que Paulo passou, né? Muito mais do que isso, é porque Deus usou o sofrimento do próprio Jesus, né, morrendo numa cruz para nos salvar, para salvar
nos salvar dos nossos pecados. Então, não podemos nos iludir achando que a onipotência divina é algo que vai nos dar aquilo que a gente quer, na hora que a gente quer, e fazer com que a gente pare de sofrer no momento que a gente, exato que a gente está pedindo, né? Paulo também, inclusive, teve uma oração que não lhe foi respondida, mas não da maneira como ele queria a princípio, né? Ele, em 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo fala lá sobre o seu espinho na carne, né? Uma passagem muito conhecida, e ele fala sobre como ele ora, né? Pedindo para que aquele espinho na carne fosse retirado, e Deus responde a sua oração. Mas a resposta de Deus é não, a minha graça te basta. E aí Paulo aprende algo fantástico aqui, que é algo que ele está querendo passar para os cristãos de Corinto, né? O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, ou seja, nos sofrimentos pelos quais nós passamos nessa vida, né? E Paulo passou por muitos sofrimentos. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. Isso é um aprendizado e tanto, né? E isso não significa que você não está vivendo o poder de Deus. Significa que você está, de fato, experimentando a ação de Deus na sua vida, porque você está se aproximando mais de Deus no seu relacionamento com Deus. E, de um modo assim, mais específico e mais central no cristianismo, né? Jesus é esse perfeito agir de Deus em nosso favor, né? Ele é o Salvador de todo o mundo e, de maneira mais específica, daqueles que creem. 1 Timóteo 4:10. Porque para isto trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Jesus Cristo veio a esse mundo por amor ao mundo, por amor a essa humanidade perdida. Ele é o Salvador de todos os homens, né? A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E de maneira mais específica, né? De maneira mais eficaz, digamos, nos que creem, naqueles que de fato depositam a sua confiança nesse Deus que é rocha, fortaleza, que é todo-poderoso. E essa é uma lição e tanto para as nossas vidas, né? Para a nossa caminhada cristã, para a nossa caminhada com Deus. Deixa eu ficar de olho aqui no tempo, para não perder. Nosso terceiro ponto diz o seguinte: o Todo-Poderoso socorre os seus pela graça. E aqui nós estamos então focando agora nos versículos de 15 a 20 de 2 Samuel 22. Nos versículos de 15 a 18, a nossa revista aponta para isso, Davi descreve esse livramento magnífico de Deus, né? Eu vou ler esses versículos para a gente poder ter mais em mente aqui, né, as palavras de Davi. E ele coloca assim, eu vou ler dos versículos 15 a 18. E disparou flechas e os dissipou, raios e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar, e os fundamentos do mundo se descobriram, pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento das suas narinas. Desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu poderoso inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Então aqui são os versículos de 15 a 18 de 2 Samuel 22. Aqui a gente pode perceber duas coisas assim que são muito importantes na teologia bíblica, né? E que a gente percebe de fato basicamente na Bíblia toda. A primeira dessas coisas é que a gente pode ver aqui, a incapacidade humana, né? O quanto nós estamos numa situação em que nós de fato não temos, estamos envoltos por coisas, né, que
tem mais poder que nós, né? E nós podemos falar especificamente aqui do poder do pecado, né? Davi está falando dos seus inimigos aqui, no caso, né? Mas a imagem é justamente essa, de você estar, de fato, incapacitado. Você não tem como sair dessa situação, você não pode se salvar. Não há força em você, não há capacidade para isso. Você está, de fato, você e eu, né? De fato, numa situação em que não podemos, não há nada a ser feito do ponto de vista das nossas forças, né? E Davi se encontrava e se encontrou muitas vezes na sua vida nesse tipo de situação. Incapacidade humana. Então, significa que não há nada que possamos fazer para nos livrar a nós mesmos, né? Das coisas que nos aprisionam. E como eu falei aqui, principalmente, o poder do pecado, né? Então essa é a primeira coisa que a gente pode ver nesse trecho aqui, né? Desse capítulo. Incapacidade humana. E isso, mais uma vez, é algo recorrente na Bíblia. Nós estamos falando aqui do Antigo Testamento. Isso é bastante recorrente também no Novo Testamento, né? Mas isso é uma mensagem bíblica desde o Gênesis, né? Quando o homem peca, e a gente já teve a oportunidade de estudar o livro de Gênesis um pouco, né? Tivemos uma revista em que falamos sobre o livro de Gênesis. Quando o homem peca, ele perde esse relacionamento com Deus, e a consequência disso é que ele se perde e o homem não volta para Deus, né? Enfim, o que o homem faz é se esconder, né? Ele é justamente o contrário, ele foge de Deus, né? O homem não vai em direção a Deus, ele foge dele, se esconde, porque ele está envolto agora no pecado. E uma outra característica que pode ser vista aqui nesse texto, né? A primeira delas, essa incapacidade humana. A segunda característica é a iniciativa divina. Quem livra, quem vem nos livrar, né, é Deus. Por quê? Mais uma vez, porque Ele de fato tem o poder para isso, né? Não nós. O poder e o interesse em fazer isso, né? Deus vem em nosso favor para nos livrar, né? Porque, como a gente já viu, a gente leu agora há pouco 1 Timóteo, Ele é o Salvador, né? Isso está bem claro no Novo Testamento, né? E no Antigo também. Ele é o Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis, né? Daqueles que creem. E quem são esses fiéis? Quem são os que creem? No verso seguindo o texto de 2 Samuel 22, a gente leu de 15 a 18, mas no verso 20, Davi vai dizer o seguinte: e tirou-me para um lugar espaçoso, e livrou-me, porque tinha prazer em mim. Tinha prazer em mim. Quem são os fiéis? Quem são? Os fiéis são aqueles que têm esse coração que agrada a Deus, né? Ou seja, que respondem positivamente a essa iniciativa divina de chamar todos os homens à salvação. Jesus contou uma parábola. Jesus contou várias parábolas, né? Era uma maneira que ele tinha bastante no seu ministério de transmitir a realidade do reino de Deus, né? E Jesus contou uma parábola que está registrada nos evangelhos sinóticos, né? Está em Mateus, Marcos e Lucas, que é a parábola do semeador. E nessa parábola, o semeador sai a semear, e a semente cai em vários lugares diferentes, né? Cai à beira do caminho, cai num ambiente pedregoso, cai num ambiente ou numa terra que tem muitos espinhos, e finalmente cai também numa terra boa, né? A semente que cai na terra boa é justamente aquele que ouve a palavra e a compreende, né? De acordo com Mateus, ele ouve a palavra e compreende. De acordo com Marcos, é aquele que ouve a palavra e a recebe, né? E de acordo com Lucas, é aquele que ouve a palavra e que a conserva num coração honesto e bom.
A semente que cai em terra boa, né, é aquela pessoa que ouve a palavra e a pratica, né? Da mesma maneira, Jesus conta uma parábola sobre aquele que constrói sua casa na areia e que constrói sobre a rocha. Qual a diferença entre um e outro? Os dois ouvem a palavra. Os dois ouvem a palavra, né? A iniciativa divina já está feita, né? A palavra é transmitida, é pregada. Jesus morreu para nos salvar. Essa é a iniciativa divina, a grande iniciativa divina. Deus vem. Assim como Deus veio quando Adão se esconde no jardim do Éden, né? Adão não procura Deus, mas Deus procura Adão. Deus vem. Mas qual é a diferença entre aquele que constrói a casa na areia e o que constrói a casa sobre a rocha? É que um ouve a palavra, o que constrói sobre a areia, ele ouve, mas não pratica, né? Ou seja, a semente aí não está numa terra boa. Aquele que constrói sobre a rocha, ele ouve e pratica. Então aí a semente está numa terra, cai numa terra boa. Ele ouve e recebe, ele ouve e compreende. Ele ouve e ele retém essa palavra num coração honesto e bom. Então, esse livramento de Deus em nosso favor, né, ele se dá na vida daqueles que depositam e que respondem positivamente a essa iniciativa divina, né? Porque se não fosse pela graça de Deus, nós sequer poderíamos responder a ela, a Deus. É a graça que nos capacita, inclusive, a dizer esse nosso sim, né? O crer em Deus não é simplesmente falar sim ou levantar a mão num culto. Crer em Deus é dedicar a sua vida inteiramente e depositar, confiar a sua vida a Deus, né? Desde o Antigo Testamento isso é muito claro, né? O mandamento é amar a Deus com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, né? Com todo o nosso ser. Isso é, de fato, confiar em Deus, crer nele, né? É uma vida, de fato, colocada sob as mãos desse Deus que é rocha, que é fortaleza e que é onipotente. E que pode, de fato, nos livrar, nos conduzir, né? Guiar a nossa vida. De fato, é Ele quem pode fazer isso. Vou ficar sempre de olho aqui no horário. Então, a mensagem aqui de Davi, desse cântico, justamente, é isso. Você coloca a sua vida nas mãos de Deus, e Ele te salva, Deus te salva, não porque você merece nada, a gente vai ver algo sobre isso ainda, mas veja que Deus, Ele é um escudo e é o nosso textuário, né? Dos que nele confiam. Deus, ou seja, Ele é onipotente, a sua onipotência não depende da nossa confiança ou não nele, né? Mas a gente experimenta essa onipotência divina, ou seja, a gente experimenta essa vida com Deus, esse poder de Deus agindo na nossa vida, nos conduzindo, né? A gente experimenta isso porque Ele toma a iniciativa de nos livrar e nós, então, ouvimos essa palavra e praticamos, ou seja, de fato confiamos. A confiança em Deus e a fé, ela não é simplesmente uma declaração de fé, de decorar uma frase ou algo sobre Deus. É você, de fato, com toda a sua força, todo o seu entendimento, toda a sua alma, se colocar aos pés de Cristo. Desse Cristo que veio, né, te salvar. Esse Cristo que veio, esse Deus que veio em seu favor, uma vez que não havia e não há em mim e em você capacidade, força, vontade de agradá-lo, né? De ir até Ele. Assim como não houve em Adão, assim como nunca há na vida de quem está afastado de Deus pelo pecado. Mas Deus vem porque Ele é o Salvador de todos os homens. Mas essa onipotência se mostra mais presente, eficaz. A gente pode vivenciar isso os fiéis, ou seja, aqueles que creem. Essa é a mensagem bíblica, essa é a mensagem aqui
que Davi também está transmitindo, né? Bom, dando seguimento aqui, o nosso quarto ponto agora. Diz o seguinte: o Todo-Poderoso recompensa os seus. E agora nós vamos olhar mais especificamente para os versículos de 21 a 27. E esse texto aqui eu vou ler para a gente poder falar um pouco sobre ele, né? Então você pode acompanhar aí. 2 Samuel 22, agora os versos 21 a 27. Diz o seguinte: recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim e de seus estatutos não me desviei. Porém fui sincero perante ele e guardei-me da minha iniquidade. E me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Com o benigno te mostras benigno, com o homem íntegro te mostras perfeito. Com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras rígido. É muito interessante que a gente lê isso, e a nossa revista também fala sobre isso, né? Talvez a gente pode olhar para isso e pensar que há talvez alguma aparente contradição, né? Porque Davi agora parece proclamar então uma espécie de salvação por obras, né? Deus nos recompensou por causa da nossa justiça, né? A pureza das minhas mãos, enfim. E tudo isso que nós lemos nos versos de 21 a 27, né? Então, talvez nós poderíamos pensar que há uma certa contradição naquilo que nós já temos falado até aqui e o que Davi está apresentando agora no seu cântico aqui, né? No seu louvor a Deus. Mas o fato é que a graça divina, ela não nos isenta das nossas responsabilidades, né? Aliás, é justamente a graça de Deus que possibilita com que nós vivamos uma vida de acordo com a vontade de Deus. Então, primeiro, antes de Davi falar isso aqui, ele coloca o livramento de Deus. Isso é muito interessante, muito importante, né? Antes disso aqui, Davi deixou bem claro que Deus o livrou de uma situação que ele não tinha o que fazer, né? De maneira que a graça de Deus, ela é isso. Ela vem sobre a nossa vida como uma iniciativa de Deus, porque nós não podemos fazer nada. Por outro lado, a graça de Deus é justamente o que faz com que a gente possa viver de acordo com aquilo que Deus quer, com aquilo que é bom, com aquilo que é justo, com aquilo que é santo, de fato, né? E isso é muito importante porque a graça de Deus não é, ao contrário do que muitos talvez pensam, ou se não pensam, agem dessa maneira nas suas vidas, né? A graça de Deus não é uma licença para você poder viver no pecado, né? A graça de Deus não é algo do tipo que, bom, a salvação é pela graça, Deus me ama, então não tem problema eu fazer tal coisa, porque a graça de Deus me perdoa. A graça de Deus não é isso, né? Aliás, a graça de Deus está longe de ser, muito longe de ser isso. Porque é justamente a graça, né, esse poder de Deus, que faz com que nós, de fato, possamos, então, viver uma vida justa diante de Deus, né? É justamente a graça que permite com que a gente mude de vida. É a graça que nos transforma, é a graça que nos faz novas criaturas. De maneira que nós não vivemos mais, não andamos mais de acordo com a carne, né? Não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque nós temos a graça de Deus. A gente está nesse mês de agosto agora, né, estudando justamente e ouvindo vários sermões sobre
ou baseados na carta de Tiago, que é uma epístola justamente que fala muito sobre isso, né? A fé sem obras é morta. Isso não significa que Tiago crê numa salvação pelas obras, né? No sentido de que você tem que, se você fizer algo, você consegue alcançar a salvação. Mas significa que a verdadeira fé, ela se traduz em obras. A verdadeira fé, quando você de fato confia toda a sua vida aos pés de Deus, isso tem um resultado, né? A fé frutifica. A verdadeira fé frutifica. E é isso também que a parábola do semeador diz, né? A semente que é lançada em vários lugares, na beira do caminho, no ambiente pedregoso e nos espinhos, não frutifica, né? Mas a que cai na terra boa, sim. Né? E o texto fala isso, né? A planta pode crescer, criar raiz e frutificar. E é isso que a gente vê, né? Em Tiago, nessa parábola, e aqui também. A fé em Deus, a confiança em Deus, nesse Deus que é todo-poderoso, que é fortaleza, que é seguro, né? Que é onipotente, o depósito de toda a nossa vida, de toda a nossa alma, de todo o nosso ser aos pés dele, é algo que, consequentemente, frutifica. A fé sem obras é morta, porque senão não é uma fé verdadeira. Não é uma fé verdadeira. Se não há frutos da sua confiança em Deus, que diferença há entre você e alguém que não tem fé em Deus? A fé em Deus é de fato aquilo que nos transforma e que muda a nossa vida e que faz com que nós então possamos de fato sermos esse povo especial, santo, né? Sacerdócio real, esse povo adquirido de Deus, que deve andar nas boas obras que Deus de antemão preparou, em Efésios 2, né? As obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Nós, pela graça de Deus, podemos de fato então viver essa vida boa, correta, diante de Deus. É isso que é a graça. A graça não é uma licença para você pecar. Longe disso. A graça é justamente aquilo que te dá o poder de Deus, que justamente se aperfeiçoa na fraqueza, né? Para que você possa viver de fato de acordo com os planos e com a vontade divina. Ou seja, uma vida boa, justa, santa e irrepreensível, né? E aqui no texto, ele fala sobre isso, né? Deus se alegra, né? E Ele nos recompensa pela prática da justiça, por seguir no caminho do Senhor. São várias coisas que o texto está dizendo nesses versículos. Por viver na presença de Deus, por ter os mandamentos diante de nós, por sermos irrepreensíveis, por nos guardarmos da iniquidade, pela pureza dos nossos olhos. Então veja, tudo isso que está aqui são coisas que também estão presentes no Novo Testamento, né? A gente está falando que é Davi que está falando isso. Mas tudo isso é bastante recorrente nos ensinamentos de Jesus, de Paulo. A gente falou agora de Tiago, do Novo Testamento. Por quê? Porque a graça de Deus, essa iniciativa divina, nos alcançou e nos possibilitou que nós, de fato, agora possamos viver, né? Tendo, de fato, respondido positivamente a essa graça, a esse convite divino, né? Podemos, então, de fato, frutificar, né? Podemos, de fato, se nós realmente somos essa terra boa, essa semente vai, de fato, vai germinar, vai crescer e vai frutificar. Só se pode viver assim pela graça de Deus, né? Jesus teve um discurso, às vezes, quando a gente ouve um pouco sobre essa questão de que a gente pode, né, não precisa cuidar tanto do nosso viver porque estamos no tempo da graça. É muito interessante que Jesus tem um discurso muito duro, né? No sentido de que ele vai falar, por exemplo, olha, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Veja, o discurso de Jesus é mais duro do que o discurso do Antigo Testamento. Porque Jesus vai falar, se você simplesmente olhar para uma mulher com o desejo impuro, você já adulterou com ela no seu coração.
né? E Jesus prossegue dando outros exemplos ali. Veja como é que o discurso de Cristo não tem nada a ver com essa visão de graça barateada, né? Que seria uma espécie de um passar de Deus passando a mão na nossa cabeça e a gente pode fazer qualquer coisa porque Deus é um Pai amoroso e vai nos perdoar sempre, enfim. Não, o discurso de Cristo existe uma vida justa e irrepreensível a ser vivida, mas ela só pode ser se você de fato faz parte do reino de Deus. Se você faz parte do reino de Deus. Se essa semente cai numa terra boa, né? Se você constrói sua casa sobre a rocha, se você é aquele que ouve a palavra e pratica, se você é aquele que ouve a palavra e a recebe, a compreende, a guarda num coração honesto e bom, se você de fato responde positivamente a essa iniciativa divina, haja vista que em você não há força, nem possibilidade, nem capacidade, nem vontade nenhuma de fazer isso. É a graça de Deus que age na nossa vida e que nos dá condição, aí sim, né, pela graça de Deus, de seguir o caminho de Deus. Só se pode viver a vida cristã pela graça, né? E é justamente ela que nos permite isso. Nosso quinto ponto, deixa eu olhar mais uma vez o nosso horário aqui. Nosso quinto ponto é: o Todo-Poderoso nos capacita a lutar e vencer. Então agora, 2 Samuel 22, dos versos 28 ao 43. Né? Então o Todo-Poderoso nos capacita a lutar e vencer. Talvez quando a gente veja isso, lutar e vencer, a gente tenha uma imagem um pouco triunfalista, assim, né? De que nós vamos então ser bons em tudo e vamos ter só vitórias na nossa vida, tudo vai bem. Mas a mensagem cristã não é uma mensagem de confiança em si mesmo. Está longe disso, né? E nesse sentido, a mensagem cristã vai contra muita coisa que o mundo coloca, né? E que o mundo propõe para nós, né? A mensagem cristã é, na verdade, um convite ao reconhecimento de que nós não somos nada. E de que o reconhecimento das nossas misérias, da nossa incapacidade, dos nossos pecados, né? A mensagem cristã, ela nos convida a isso. Percebemos que de fato não somos nada, não podemos nada. E nós só lutamos e vencemos porque Deus está conosco. Não fosse isso, não há essa imagem de triunfo numa luta, né? É porque Deus está conosco. Assim como Israel sempre vencia, né? Quando o povo estava debaixo das ordenações de Deus, né? Com o coração voltado para Deus, da mesma forma nas nossas vidas nós só de fato vencemos, né? E lembrando mais uma vez que vencer aqui não significa que Deus vai nos dar tudo o que a gente quer, né? Já falamos um pouco sobre isso, mas que nós de fato vamos vencer, né? Da perspectiva de Deus. E da mesma maneira, Israel, quando estava então afastado de Deus, isso é bem visível no livro de Juízes, né? O povo se afastava, vinha um outro povo e dominava sobre Israel. Então Deus levantava um juiz, o povo voltava a Deus e aquele juiz conseguia vencer aqueles inimigos. Por quê? Porque Deus, né, estava com eles. Então é essa mesma imagem que a gente precisa ter. Que assim como o exemplo de Israel, nós também dependemos inteiramente de Deus. É isso, né? E aí a humildade é uma marca importantíssima da vida cristã, né? 1 Pedro 5, versículos 5 e 6, também um texto bem conhecido, né? 1 Pedro 5, 5 e 6, se você quiser abrir aí para acompanhar, mas diz o seguinte, né? Pedro está discorrendo aqui, né? E ele fala: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros. Paulo também fala muito isso, né?
e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. A humildade é uma característica importantíssima na vida do cristão, né? Por quê? Porque justamente a graça é esse convite a reconhecer que você não é nada, né? Que você é alguém que não tem capacidade, não tem forças para salvar a si mesmo. Então, não há como você de fato se arrepender e confiar em Deus se você não for humilde para reconhecer isso, né? E um outro ponto importante aqui, né? Essa exaltação, primeiro, ela vem de Deus, né? É Deus quem nos exalta nesse sentido, né? Então, não é fruto do seu esforço, do seu trabalho. Essa exaltação vem de Deus, né? E essa exaltação exige humildade, ou seja, dependência total de Deus, né? Essa exaltação, não necessariamente como a gente já viu aqui, né? Não significa que você vai ser exaltado e reconhecido nessa vida. Né? De fato, muitos cristãos se foram e partiram dessa vida sem nenhum tipo de reconhecimento humano, né? Mas a grande exaltação de Deus, né, e que é a exaltação que de fato importa, é justamente a consumação da nossa salvação, né? A consumação da nossa salvação. E isso se dá apenas sobre aqueles que se humilham diante de Deus, né? Então, o Todo-Poderoso nos capacita a lutar e vencer deve ser entendido com a humildade e com o reconhecimento, né, de que nós devemos nos arrepender, ser humildes, sujeitarmos uns aos outros, e Deus é quem vai nos exaltar, né? Principalmente, né, naquele dia, no dia final. O nosso sexto e último ponto diz o seguinte: o Todo-Poderoso é cheio de graça. E aqui, então, finalmente ele está já nos versículos finais do nosso capítulo 22 de 2 Samuel, que são os versos de 44 a 51. Bom, e a gente já está realmente caminhando para o final aqui, né? Deus é um Deus gracioso, né? O Todo-Poderoso é cheio de graça. Esse é o título desse sexto ponto. E isso se dá porque a ação de Deus, né, na nossa vida, a ação dele para conosco, não tem a ver com quem nós somos. Não tem a ver com isso. Até porque se fosse dessa maneira, ele simplesmente nos desprezaria, né? Ou, na verdade, nos destruiria, né? Porque nós somos pecadores. E Deus não tem parte alguma com o pecado, né? Deus não peca, Deus não mente, Deus não enfim, Deus é santo. Então a ação dele na nossa vida não tem a ver com quem nós somos. Não, tem a ver com quem Deus é. Tem a ver com quem Ele é, né? Os grandes heróis que a gente vê na Bíblia, assim, né? Aqueles personagens que a gente admira bastante, né? Abraão, Jó, enfim. Eles não eram pessoas melhores do que o que você. Eles não tinham nada de especial, né? Às vezes a gente pode ser tentado a olhar para os textos e achar que eles eram, de alguma maneira, diferentes no sentido de serem intrinsecamente melhores do que nós, de alguma maneira. Mas eles eram pessoas como eu e você. E a ação de Deus na vida deles não era algo que dependia deles. Era algo que dependia inteiramente de Deus. Por quê? Porque Deus é amor, bondade e misericórdia, e Ele tomou a iniciativa de chamar para si a todos os homens. Né? Então tem a ver com Deus, não conosco. E cabe a nós simplesmente
reconhecer isso, como a gente já falou, com humildade, com arrependimento, né? Reconhecer isso e desfrutar dessa graça de Deus, dessa bondade, dessa misericórdia, desse amor que Deus demonstra para conosco. E o próprio Deus, na pessoa de Cristo, é um grande exemplo disso, né? Ele diz lá em Filipenses, um texto tão conhecido, né? Ele se humilhou, né? Tomou a forma de servo, de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz, né? Então, Cristo é o grande exemplo disso. E ele fez isso, sofreu e se humilhou pelo simples fato de se tornar homem. Já é uma humilhação assim tremenda, né? Mas ele fez isso por amor a essa humanidade perdida, né? Essa humanidade que ele havia criado e que se perdeu. Fez isso por amor. Portanto, o foco não somos nós, é ele, né? É ele que é Deus que toma a iniciativa de nos procurar, né? No sentido de, assim como ele fez com Adão no Jardim do Éden, né? E de fato, aqui, como Paulo diz em Filipenses, se humilhar, morrer, se sacrificar para que nós possamos ter vida, né? E vida em abundância, verdadeira vida, né? Deus tem todo o poder, né? Ele é onipotente, Deus é onipotente. E essa onipotência, esse poder, ele é revelado também né, de maneira muito especial na sua graça, na graça de Deus que age nas nossas vidas, né? A gente pode perceber a onipotência divina de muitas maneiras. A gente pode perceber a onipotência quando a gente olha, por exemplo, para esse mundo criado, a gente olha, por exemplo, para o universo, algo tão grandioso, né? Ou quando a gente olha para o micro, né? Para os átomos, para partículas tão pequenas, né? Que é um outro universo à parte, né? A gente olha no nível macro, é grandiosidade. Olha para o nível micro, é outra grandiosidade. Algo tão, assim, absurdamente complexo, bonito, né? A gente pode perceber a onipotência divina nisso. Mas, mais do que isso, a gente pode experimentar a onipotência divina através da graça de Deus. E principalmente através da graça de Deus, que agiu com poder, né, para nos salvar. Deus nos salvou pela sua graça com a sua onipotência. Deus tem poder para isso, né? A gente nunca deve olhar para ninguém, para nenhuma pessoa, achando que aquela pessoa não... essa pessoa nunca vai ser salva. Não. Deus tem poder para isso, né? Cabe a nós orarmos, evangelizarmos, né? Mas Deus tem poder para isso. Se Ele nos salvou, nos transformou, ou seja, se Ele de fato conseguiu transformar pessoas como eu e você, Ele pode transformar qualquer um, porque Ele tem poder. Então a onipotência divina, ela pode ser vista, né, sentida e experimentada, não só olhando para o mundo ao redor, contemplando as coisas criadas. Pode ser vista assim, né, com certeza, mas muito mais através da graça que age nas nossas vidas, né? Principalmente, como a gente já viu, na vida daqueles que confiam em Deus. O poder de Deus, ele pode ser visto na sua e na minha vida, na medida em que nós somos pessoas que creem, que confiam, que depositam a todo o nosso ser, toda a nossa existência nas mãos daquele que de fato tem todo o poder. Essa é a onipotência divina, né? Que é muito mais do que um atributo que pode ser contemplado e admirado, é algo que pode ser vivido e experimentado através da sua graça. Assim como Davi experimentou na sua vida, ao longo da sua vida, né, todos esses livramentos, ele pôde perceber, né, como Deus é essa rocha, como Deus é esse refúgio seguro. Nós também podemos fazer isso confiando em Cristo, né, que é a rocha da nossa salvação e que de fato venceu
com o seu poder as forças da morte, para que nós possamos ter vida, para que nós possamos de fato ser novas criaturas e possamos viver com a nossa vida aos pés dele, né? Então a aplicação prática da nossa lição, dessa nossa lição de hoje, é justamente isso, que a gente possa perceber essa onipotência divina através da graça que nos foi revelada e concedida na pessoa de Cristo Jesus. Vamos orar então para que a gente termine? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia, obrigado pela lição que tivemos hoje. Pai, nos ajude, Deus, a confiarmos em Ti a cada dia, Pai, a experimentarmos do Teu poder, Deus, nas nossas vidas, Pai, que nós possamos sermos servos fiéis a Ti, Deus, que nós possamos estar sempre juntos de Ti, que nós possamos estar no centro da Tua vontade, Pai. Que Teu Espírito Santo esteja conosco, Deus, nos enchendo a cada dia, nos transformando, Deus. Te agradeço por tudo, que nossas vidas possam de fato refletir a Tua glória, Pai. No nome de Jesus. Amém.